2 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. Eu quero trazer a mensagem cujo tema é: o Pai consola a dor. O Pai consola a dor. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Pai, eu te agradeço pela tua doce palavra, pela tua bênção, pela oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Eu venho pedir, meu Pai, assim como testificaste no meu coração, lá no secreto, que o Senhor venha inundar esta casa, meu Pai, que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha fazer coisas novas aqui nesta noite, meu Pai. Eu peço, assim como Paulo orou, meu Pai, como um Deus que ressuscita mortos, para que eu não confie em mim mesmo, meu Pai, mas que pelo teu poder o Senhor possa visitar cada coração aqui nessa noite e me dar graça para falar aquilo que o Senhor tem para me usar. Pai, abençoa, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, 2 Coríntios, capítulo de número 1. Paulo, ele começa a escrever esta segunda carta falando acerca de um aspecto que Deus ele tem, que é de ser um Pai consolador. Ele vai falar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, e que nos consola em toda a nossa tribulação. A gente, quando vai falar de consolador, a gente vai lembrar do Espírito Santo, porque foi uma pessoa em que o Senhor Jesus, no capítulo 14 de João, ele começa a falar acerca do Consolador. Capítulo 15, ele fala um pouco da videira. No 16, ele volta novamente para o assunto do Espírito Santo. E a palavra consolador, essa palavra consolação na Bíblia é uma palavra grega que se chama paraclesis. E ela vem de uma raiz também do termo grego que se chama paracaléu. E paracaléu é chamar para andar ao lado, é chamar para estar ao lado. E a característica proeminente do nosso Deus, e a certeza que nós temos através da sua palavra e através do seu Espírito que testifica no nosso coração, é que o Senhor Jesus, ele está do nosso lado. O Espírito Santo, ele está aqui nesse momento. Você pode talvez não sentir os arrepios, você pode porventura não ter algum êxtase, você pode porventura talvez não ser arrebatado aqui nessa noite, mas que o Espírito Santo está nesse lugar, ele está. E nós não podemos deixar com que os nossos sentimentos venham nos enganar. É lógico que o nosso Deus, ele age através das nossas emoções. Ele toca em nossas emoções em alguns momentos para que nós possamos saber que ele está presente.
Mas Paulo, ele está falando que esse Pai bendito, ele nos prometeu, ele nos deixou o quê? Uma consolação, ele nos deixou algo ele nos deixou alguém para que possa estar ao nosso lado. E a chave básica para que a gente possa tomar posse dessa consolação, desse abraço, desse Deus que anda ao nosso lado, é a misericórdia de Deus. Porque às vezes a gente acha que o mais importante de tudo nas Escrituras é a graça de Deus. Mas antes de vir a graça para nós, Deus ele tem que derramar a sua misericórdia em nossas vidas. Porque a graça, o que é? A graça é um favor, é comumente chamado de o quê? De um favor imerecido. Só que para que você possa ter esse favor imerecido, antes você tem que ter o favor de Deus, dele não imputar em você aquilo que você merece. E o que nós merecemos? Nós merecemos morte, nós merecemos inferno. Nós, na nossa estrutura original, na nossa natureza adâmica, nós não merecemos nada de Deus. Muito pelo contrário. O pecado de Adão lá atrás fez com que nós merecêssemos tudo o que vem de pior nessa terra. Mas pela salvação, pela consolação e pelo sacrifício de Jesus na cruz, veio algo para nossas vidas que se chama misericórdia. Que o Pai, no momento que olha para nós, Ele já não olha mais você, mas Ele olha Jesus. Ele já não olha mais os seus atos de justiça, mas Ele olha aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. E a misericórdia, ela tem essa prerrogativa de abrir a porta para que nós possamos receber a graça de Deus. Porque não tem como, meus amados, não tem como eu dar um presente, meu filho vai apronto em casa. Não tem como eu simplesmente, eu ir lá comprar um presente para o meu filho e entregar para ele, eu estou falando no modo correto de educação. Não tem como eu ir lá na loja, na ReHap, comprar um presente do melhor que for e falar, filho, tó. Não, antes eu tenho que ir, sentar com ele e falar, meu filho, você errou. Você errou, você não deve fazer mais isso, mas eu estou te perdoando. E agora, em você estando perdoado, eu posso te dar um presente. Então, antes da graça vir para nossas vidas, veio a misericórdia de Deus. No Novo Testamento, nós não vemos muito isso. Mas no Antigo Testamento, a gente vai ver o que Lamentações de Jeremias vai dizer no capítulo 3. Ali, a partir do verso 20, vai dizer o quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada dia, grande é a sua misericórdia. Então, como é que você sabe que você obteve a misericórdia de Deus? Como é que você sabe que você está debaixo da misericórdia de Deus? Quando o seu reloginho toca todo dia de manhã e você acorda para um novo dia. Aquilo é muitas vezes, a misericórdia de Deus ela é tão comum nas nossas vidas, ela vem de uma maneira tão automática nas nossas vidas que a gente não para observar. Cada dia que você acorda, cada dia que você pula da cama, cada dia que você vai trabalhar, ainda que muitas vezes você não queira ir trabalhar, mas é um presente que Deus está dando na tua vida. É algo que o Senhor está te presenteando com mais um dia de misericórdia, para que essa misericórdia venha a ser seguida por um caminho de graça, para que haja um derramar de graça na sua vida, para que você venha crescer na graça. Porque aqui a gente já foi ministrado mais de 500 vezes que graça não é somente o seu passaporte para ir para o céu. Graça é o quê? Além disso, uma capacitação que Deus te dá para ter uma vida santa. É uma capacitação que Deus te dá para poder seguir os mandamentos dele. Por isso que Jesus, o que aconteceu? O próprio Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. Jesus, ele não crescia em sua salvação, ele crescia na sua comunhão com o Pai. E a misericórdia, ela nos abre isso aí. Então, Paulo, ele coloca que ele é o Pai das misericórdias. E essa misericórdia, ela nos abre o quê? Ela nos abre um caminho para que nós possamos receber a consolação de Deus. Para que nós possamos ter esse Deus andando ao nosso lado. Para que nós possamos caminhar com Ele. Para que nós possamos ser cada vez mais direcionados por esse Deus. E já percebeu que Ele vai falar aqui na sua palavra, que Ele nos consola em toda a nossa tribulação. É ruim, é péssimo, né, gente? A gente tem que passar por tribulação, porque isso machuca a nossa carne, isso destrói nossos planos, isso faz com que a gente se sinta impotente. Mas vai dizer que é justamente a tribulação
que nos abre uma porta para que nós possamos ser consolados por Deus. Por isso que muitas vezes a gente acaba não entendendo por que estamos passando por tribulação. Porque existem algumas fases, algumas coisas que acontecem em nossas vidas para que abra-se uma porta para que possa entrar tribulação na nossa vida. A primeira é o pecado. O pecado, ele sendo cometido corriqueiramente, ele tornando-se uma iniquidade na nossa vida, o que vai acontecer? Deus vai permitir que nós venhamos a ser corrigidos, e nós vamos ser corrigidos através de quê? De uma tribulação, de momentos difíceis. E esses momentos difíceis vão o quê? Vão abrir a porta para que Deus venha ser o Paracleses, para que Ele venha andar ao seu lado. É o momento que você vai ter que chamar Deus para caminhar ao seu lado, e Ele vai corrigir a sua rota. Mas nós vamos ver também um outro caso clássico na Bíblia, que é um caso de uma pessoa que não estava em pecado, que é o caso de Jó. Jó vai dizer a palavra de Deus que ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era o cara daquela época. E Deus, ele sabendo da preciosidade que tinha, na reunião dos filhos de Deus, vem ali o Satanás enfiando o nariz dele. E o próprio Deus, acho que olhou Satanás ali, eu acho não, o texto nos dá direito de falar isso, vendo Satanás ali, falar, agora vou esfregar meu servo no nariz desse cara aí. Está vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. E todo mundo sabe da história desse homem. Mas você já parou para pensar por que Deus permitiu aquela tribulação na vida de Jó? Sendo que ele não estava em pecado? Na verdade, eu creio, e as Escrituras me dão autoridade para isso, eu creio que Deus ele queria dar um upgrade na vida de Jó. Para quem não sabe, upgrade é uma palavra em inglês que Deus queria elevar Jó a um patamar superior. Porque Jó, ele era um homem que era reto, íntegro, temente a Deus, mas ele não tinha ainda um conhecimento de chamar Deus para perto. Deus para ele ainda era uma figura distante. Deus para ele ainda era uma figura temível, aquele tipo de pessoa que ele não podia ainda chamar de pai. Era aquele senhorzão que ele não tinha coragem de entrar de bermuda junto com o pai. Ele não tinha ainda coragem de vir despojado na presença do pai, de vir com um boné perto do pai. Ainda era aquela coisa temível que nós ouvimos falar, que tremia montes, que fazia chover fogo do céu. E Deus, ele continua sendo isso. Nós temos que temer esse Deus, mas ao mesmo tempo esse temor, ele tem que trazer, esse temor é justamente para trazer uma vida santa em nós. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa vida santa, nós temos o quê? Um caminho aberto, um novo e vivo caminho, para que nós possamos nos achegar ao trono do Pai. E Jó ainda ele não tinha se achegado ao trono do Pai. Jó ainda não tinha consciência, ele não tinha, apesar de ter esse presente disponível para ele ainda não tinha consciência que o caminho à sala do Pai já estava aberto para ele. Então era o momento que o Deus que já tinha derramado misericórdia em Jó, ele se apresenta como o quê? Como o Pai das consolações. Em todo momento em que Jó passou por aquela enfermidade, que vai dizer que ele tinha chagas da cabeça até a planta dos seus pés, em todo momento, nunca Deus o desamparou. Nunca Deus esteve ausente. Eu quero trazer algo para você que essa noite, você pode estar passando por tribulações, você pode estar meio atordoado, você pode estar meio inquieto, você pode ter entrado aqui nessa noite com o seu coração apreensivo, mas eu quero dizer algo para você. Deus, o Espírito Santo está do seu lado nessa noite, Ele está junto de você e quer fazer uma grande obra na tua vida. Ele quer fazer algo diferente, Ele quer te cutucar nessa noite e falar: filho meu, o caminho está aberto para você, eu quero fazer coisa nova na tua vida, eu quero dar um upgrade na tua vida. Porque vai dizer que Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Até a tribulação que você está passando em virtude de um pecado. Porque uma vez que você reconhece esse pecado e quer se consertar diante de Deus, Deus ele vai pegar na tua mão e vai caminhar com você, porque você não vai ter força para andar. Você não vai ter força para chegar lá.
E é isso que Paulo está falando aqui. E o que acontece na vida de Jó? Ele passa por tudo aquilo. E no final, no capítulo 42, no verso de número 5, ele vai falar: de ouvir com meus ouvidos, ouvi a Deus, mas agora eu ando contigo, agora eu posso andar contigo, você está do meu lado. Eu descobri que você está do meu lado porque Deus se revelou de uma outra forma para ele. E quando Deus se revela de formas diferentes, quando nós temos um conhecimento mais profundo de Deus, meus amados, nós temos um coração preparado para receber até prosperidade financeira. Foi o que aconteceu com Jó. Vai falar que Jó, depois de passar aquilo tudo, não é porque Deus devia algo para ele, não. É que Deus, depois de todo esse trabalhar que teve em Jó, Deus viu que ali tinha um coração que era despojado de dinheiro. Deus viu que ali tinha um coração que era despojado das coisas terrenas, que era um homem que não queria saber daquilo que a terra oferecia. Era um homem que ficou apaixonado por aquilo que Deus era. E é isso que Deus quer fazer com você aqui nessa noite. Ele quer fazer de você um apaixonado por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele vai fazer. Ele quer fazer de você uma pessoa apaixonada para poder entrar no teu quarto em secreto e falar: Senhor, eu quero unicamente a Ti. É isso que caminhar com Deus produz em nós. É isso que tem que produzir em nós. Quando você caminha com Ele ao teu lado, você começa a ficar parecido com Ele. As coisas começam a andar de uma maneira diferente. Ele começa a te levar para lugares estranhos, lugares que você ainda não provou, porque Ele quer fazer você conhecer coisa nova. E existe outro aspecto que nós vamos ver aqui no texto. O porquê de nós recebermos essa consolação de Deus. Porque vai falar que Ele é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar a quem estiver em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós tivermos recebido de Deus. Aquilo que você está passando hoje, meu amado, aquilo que nós estamos vivendo, que nos traz dor e que nos traz tribulação, como eu disse para vocês, tem um primeiro aspecto, que é você fluir da misericórdia de Deus e você conhecer o agir de Deus na tua vida. Deus está trabalhando em você, por mais que você não note, Deus está trabalhando nesse momento de tribulação que você está passando. E essa dor que você está sentindo no dia de hoje, essa tribulação que o Senhor disse para mim, traz essa palavra para a minha igreja. Porque tem gente precisando de um consolo da minha parte, tem gente precisando de um abraço do meu espírito, e Deus vai derramar isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai derramar esse consolo aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na tua vida, e isso não é em vão. Porque vai falar que com a mesma consolação que você está recebendo, você vai oferecer isso para outras pessoas. Você é um instrumento de Deus nessa terra. E o instrumento de Deus, meus amados, não é da maneira que você pensa que tem que ser um instrumento de Deus. Ele é moldado por Deus. Se Ele precisa fazer de você uma flecha, Ele vai pegar você uma tora bruta e vai começar a te raspar, vai começar a tirar lascas, vai começar a tirar pedaços de você, até o momento que você se torne uma flecha na mão do Senhor. Se o Senhor quer fazer de você uma rocha forte, você pode ter certeza que Ele não vai pegar uma pedrinha e simplesmente falar: a partir de hoje você é uma rocha forte, tá? Não. Ele vai pegar um blocão de terra, vai pegar um blocão de rocha e vai começar vai começar a lapidar até Ele fazer a rocha do formato que Ele quer. Porque Ele sabe onde que você vai ter que ser encaixado. Ele sabe onde você vai ser inserido. Ele sabe onde você vai ser necessário. E aquilo que Ele quer forjar em você, Ele está forjando através das tribulações. E você tem que tomar isso para si, sabendo que por você ser filho, o Pai não te abandonou, e Ele está forjando o teu caráter, Ele está fazendo de você uma pessoa forte, para que aquilo que você esteja passando hoje, você possa abraçar uma pessoa daqui a um ano e falar: filho meu, filha minha, eu já passei por isso, eu já passei por essa tribulação, e eu sei que o Deus a qual nós servimos, Ele é capaz de fazer algo grande na tua vida. Sabe por quê? Sabe por que às vezes, gente, a gente está vivendo numa época muito difícil, onde brotou muito pregador na internet. Hoje você abre a internet, tem pregador para dar com pau.
Tem pregador engraçado, tem pregador bravo, tem pregador que xinga todo mundo, tem pregador que faz palhaçada, tem pregador preto, branco, amarelo, tem pregador de tudo, tem vestido de palhaço, tem de tudo. E o problema, meus amados, que às vezes a gente quer se consolar nessas palavras que nós ouvimos por aí. E o problema, meus amados, também, que a gente acaba por acostumar com contextos que não são os nossos contextos. E Deus, Ele te forja aqui na casa onde você foi plantado. O começo da forja do Senhor é aqui onde você foi inserido. No Salmo 92, verso 13, se eu não me engano, vai dizer: plantados na casa do Senhor, florescerão. Você não está aqui por acaso. Não pense você que foi, eu escolhi para a comunidade Aba. Não, que agora até está mudando, tá, gente? Agora vai virar Aba Church, tá? Sabe por que vai virar Aba Church? Só um parênteses. Porque já tem uma comunidade com esse nome lá em Curitiba e está dando um pouco de confusão. Então a gente vai ter que ser Aba Church a partir de agora. Mais moderno, é coisa. Mas enfim, foi o Espírito Santo que cutucou o teu coração e falou: vai para lá. Vai para lá porque lá eu vou trabalhar na tua vida. E às vezes a gente fica se alimentando com coisas por aí, e não estou dizendo que essas pessoas não são homens e mulheres de Deus, mas a gente tem que entender que aquilo é para um contexto, é para um lugar, e você tem que guardar aquilo num lugar correto no teu coração. Mas o que você recebe aqui, onde você está sendo lapidado, é diferente. A realidade aqui é outra. A realidade são de pessoas que te conhecem. Você aqui tem discipuladores, você aqui tem o seu pastor conhece o seu modo de vida, o teu pastor conhece alguns dos seus pecados, o teu pastor conhece algumas coisas da tua vida, e ele está sendo usado por Deus para trabalhar na tua vida. Sabe por quê? Porque isso já foi trabalhado também na minha vida. E tudo isso que muitas vezes eu estou ministrando para vocês, Deus já trabalhou na minha vida. Deus está colocando pessoas ao meu redor, pelo menos eu sinto isso. Eu vejo Deus colocando pessoas ao meu redor com as mesmas dores que eu já tive há 7, 8 anos atrás. Com as mesmas encanações que eu tive há 5 anos atrás. Cometendo às vezes os mesmos erros que eu cometi há 3 anos atrás. Agora eu vou perguntar para vocês: você acha que isso é coincidência? Não é, gente. Isso é o Deus que mexe no seu... Lembra que eu preguei para vocês que o universo todo é Deus, gente? Deus, Ele opera em todo o universo, tudo está sob o controle de Deus. Eu imagino Deus sentado no seu trono, e Ele olhando para aquele universo que para nós é infinito, mas para Ele vai dizer que é como o quintal da casa dele. Ele pegando as peças e movimentando tudo conforme o seu bel prazer. E nesse movimento que Ele está fazendo no universo, você se sinta valorizado, porque nessa tribulação que você está passando, é Deus trabalhando para te encaixar no lugar certo. Vai dizer, meus amados, lá em 2 Reis, que quando o templo do Senhor estava sendo construído, o templo de Salomão, existiam algumas pedras que deveriam ser colocadas. Se eu não me engano, 2 Crônicas, capítulo número 6. Vai dizer que as pedras elas foram levadas para longe do arraial. E ali homens lapidavam aquelas pedras. E aonde estava construindo o templo de Salomão, nenhum barulho se ouvia. Até o momento que aquelas pedras vinham e se encaixavam perfeitamente para poder formar o templo de Salomão. Sabe o que Deus quer falar conosco sobre isso, meus amados? Aquela dor que você sente lá na tua casa, que muitas vezes, na hora que chega ali no carro, no estacionamento, você aperta o alarme do seu carro, e você é obrigado a colocar uma outra cara para poder estar entrando aqui na casa do Senhor, para que ninguém possa ver a tua dor. Deus, Ele sabe, mas é lá que está fazendo barulho, e quando você entra aqui, nenhum barulho se ouve, mas você pode ter certeza, você está sendo encaixado naquilo que Deus tem para a tua vida. O barulho acontece lá no seu quarto. O barulho acontece lá na tua casa, onde muitas vezes você dobra o seu joelho e você geme. Como vai dizer a palavra de Deus, você começa a orar a Deus com gemidos inexprimíveis. Eu já consegui, Deus me dá
o discernimento muitas vezes de ouvir esses gemidos inexprimíveis, que não é língua estranha que está falando lá. É quando você se coloca, você está passando por uma dor, mas você dobra na presença do Senhor, e a presença do Senhor é tão grande naquele lugar, Ele vem te consolar, Ele vem te abraçar, e você faz... Aquilo vem de dentro, é algo que vem das suas entranhas, mas sobe lá no céu, meus amados, com um cheiro agradável, e aquilo está modelando você, aquilo está arrancando pedaços que tem que arrancar da tua vida. A gente não pode ser da mesma maneira que nós éramos ontem. E Deus, Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que a gente muitas vezes não tem força. E Ele começa a trabalhar em nós. E nesse trabalhar, a gente fica forte em algumas áreas da nossa vida. Mas não forte, meus amados, porque nós fizemos força para ficar forte. Mas é uma capacitação que vem de Deus. São cicatrizes que vão vindo na nossa vida, dores que nós vamos passando, que produz cicatriz na nossa vida. E você já percebeu, não sei se você tem, eu tenho bastante cicatriz, porque quando eu era mais jovem, eu era um rapazinho bem levado. Com 12 anos eu capotei de bicicleta de perto do Estadão, fiquei igual começaram até a chamar de Frankenstein, porque eu fiquei todo deformado, detonado, enroscou corrente na bicicleta. Eu tenho cicatriz para a perna. Eu vejo meu filho hoje chorão para caramba, falei, se ele passasse metade do que eu passei, ele não ia aguentar. Mas sabe o que acontece? Não sei se você já percebeu, uma cicatriz, ela tem uma característica. Ela fica mais forte, ela fica mais cascuda. Você vai pôr a mão ali, você vai coçar, o negócio ele é diferente a sensação que você tem. Você fica meio... Aquela área ela fica mais insensível do que as demais. Porque isso é o que Deus produz na nossa vida. O texto de Oséias, capítulo 6, verso 2, ele vai dizer, porque Deus é aquele que abre a ferida e a ligará. É aquele que produz o machucado, mas o sarará. Depois de 3 dias nos dará a vida, e assim habitaremos com Ele. Isso é uma profecia daquilo que Jesus iria passar por nós. Mas fala também que é Deus que está abrindo essa ferida na tua vida, meus amados. Porque a gente fica achando que tudo é inimigo. Não, o inimigo só vai fazer algo na tua vida se Deus permitir. O inimigo só tem legalidade na tua vida se você tiver uma vida de pecado. E se você tiver uma vida de pecado, mesmo assim, Deus ele tem que ir lá, o Satanás ele tem que ir lá diante de Deus e falar, eu quero pegar fulano. E Deus vai olhar sua ficha e vai falar, realmente, nessa área tem legalidade. Nessa área você pode pôr a mão na vida dele. Fora isso, o inimigo sempre ele vai ter que bater continência para Deus, porque todo joelho se dobra perante a presença de Deus. E às vezes a gente valoriza muito o inimigo, né? Ah, Satanás se levantou contra mim, mas levantou para cair. Levantou para te deixar mais forte, levantou para te deixar mais santo. Satanás não tem outra função nessa terra, senão o quê? Senão se submeter a Deus. Às vezes ele faz algum ato de rebeldia, mas cada ato de rebeldia, ele apanha de Jesus, ele apanha dos anjos espirituais. Não tem legalidade para o inimigo. E Deus quer trabalhar nas nossas vidas, para que nós venhamos o quê? Ser consoladores nessa terra. Porque quando a gente fala assim, eu quero ser servo do Senhor, eu quero servir a Ti, Senhor. Aí a primeira coisa que vem é pegar o microfone, pregar aqui em cima, é louvar, ficar igual o Nicolas aqui. Esse é o filé mignon do negócio, gente. Quando Deus nos chama para sermos servos do Senhor, Ele vai usar você da maneira como Ele quer, na onde Ele quer. E para que Ele possa usar você da maneira como Ele quer e aonde Ele quer, Ele vai ter que muitas vezes quebrar você no meio, Ele vai ter que abrir algumas feridas para vir te consolar depois. E é nessa consolação, quando nós fluímos nessa consolação de Deus, nós nos encaixamos na maneira correta. Porque a gente sempre vai querer brigar com Deus. Sempre os projetos que Deus ele apresenta para nós, muitas vezes a gente quer brigar com Ele. Quando Deus me chamou para ser pastor, pensa numa competição eu com Deus. E Deus, vai para lá, vai para cá, você vai ser pastor lá no Parque Três Marias. Falou assim para mim. Meu pastor estava me chamando. Eu vou nada.
Fugir de Deus. Até que colocaram um pastor lá no Três Marias, que é o pai do Maico. Cadê o Maico? É o pai do Maico. E está lá até hoje, glória a Deus. E daí Deus me mandou lá para o bairro do Belém. E pensa num lugar onde Deus, olha lá, tem duas aí do Belém. Pensa num lugar onde Deus moeu o rapazão aqui. Tá aí o Eloy, a Salete. Sabe de tudo que a gente passou lá. Foi uma benção, não acho ruim não. Mas foi difícil. Foi difícil porque a minha visão de igreja é isso aqui que a gente está vivendo agora. E lá eu tive que me manter calado numa estrutura que já era formada por um pensamento de um outro tipo de pensamento religioso. Até que um dia, Deus falou assim, essa escola aqui você já passou. Você já está no molde correto para eu te mandar aonde eu iria te mandar. Sabe para qual bairro que eu vou te mandar? Para o Parque Três Marias. Gente, eu vou falar que isso aí é coincidência. Eu não posso, não tem como. E aqui está sendo mais uma escola de Deus, ou seja, num outro nível que Deus está trabalhando na minha vida. Mas hoje, pelas consolações que eu já recebi, em todas estas lutas que eu já passei, hoje eu posso chegar para as pessoas, para os discípulos que estão caminhando comigo, eu posso ministrar na vida deles. Eu posso chegar na vida do Nicolas e falar, Nicolas, desse jeito não vai dar, porque desse jeito não dá certo, eu já passei por isso. Eu posso chegar para o Marcos e falar, Marcos, dessa maneira não vai acontecer, porque ocorre isso. Ou seja, essa consolação que Deus traz para nós, vai fazendo de você um crente mais maduro. Vai fazendo de você uma pessoa mais parecida com Jesus. Porque olha o que vai dizer. A partir do verso 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Ou seja, todo o sofrimento que você está passando não vai ficar sem consolação. Toda a dor que você está sentindo, você pode ter certeza, Deus, Ele vai trazer uma consolação para essa dor. Aleluia! Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Gente, quantas vezes já veio uma dor para você, que você já pensou em dar cabo da sua própria vida? Eu falo, gente, isso aí já aconteceu comigo. Já aconteceu de ter dias que o desespero foi tão grande que a gente fala, Jesus, leva eu. E Paulo foi um homem que, isso aí não é pecado para ninguém. A gente vai ver em Filipenses, capítulo número 1, ele vai falar, eu quisera estar lá com o Senhor. Eu já fiz um monte de coisa aqui na terra e queria lá estar com Deus, mas pelo amor que eu tenho pelas vossas vidas, pela missão que Deus me confiou, eu vou ainda ficar mais um pouco com vocês. Por quê? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque essa vida, meus amados, a vida que nós vamos passar aqui na terra, Deus tem uma vida abundante para nós? Tem, mas dentro dessa vida abundante, para que nós possamos fluir mais e mais, em cada vez em níveis maiores de vida abundante, vai ser intercalados por períodos de tribulação, vai ser intercalados por períodos que nós vamos sentir dor, vai ser intercalado com coisas que nós não vamos poder fazer nada, porque o que mais dói em nós é a incapacidade de poder fazer alguma coisa no momento de tribulação. Tem momentos de tribulação que vem para a nossa vida, você não pode fazer nada, você é impotente. E por que isso traz dor para nós? Porque nós não nascemos para isso. Lá no Éden, nós fomos lá em Adão, antes do pecado, Adão o que queria ele tinha. Ele não tinha dor, não dor causticante, ele tinha sentimentos. Se você cutucasse ele sentia aquele sentimento, mas ele não tinha dor, ele não tinha morte, ele não tinha desespero. Ele foi criado para isso. A gente tem que olhar por que a gente é tão desacostumado com isso, porque nós não fomos criados para ser atribulados. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que a partir do momento que o homem é expulso do Éden, Jesus ele concede para nós a vitória na cruz. Deus fala, vocês vão passar por tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
E se eu venci o mundo e conquistei isso para a cruz, não é só para mim. Essa tribulação que eu passei não serve só de consolo para Jesus, mas serve de consolo para a igreja do Senhor, que somos nós. E a gente não pode se desesperar. Porque vai dizer aqui, 9, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para não confiarmos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Outra característica da consolação de Deus, para que nós não venhamos a confiar em nós mesmos. Por quê? Porque quando vivíamos lá no Éden, na plenitude de todas as coisas, lá no princípio, nós podíamos confiar em nós mesmos, porque nós tínhamos plena comunhão com Deus. Nós não tínhamos pecados. Mas a partir do momento que o pecado ele entra no mundo, você não tem como confiar em você mesmo. Você já não é digno de confiança, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu sou um sabotador daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu, sem Jesus, eu sou um sabotador daquilo que Deus quer fazer em mim. Você é um sabotador daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Quer que eu dê um exemplo para você clássico? Que você é um sabotador daquilo que Deus quer fazer na tua vida? Eu estou fazendo academia agora, gente. Tem dia... é para erguer 10 vezes lá o peso. Chega um, começa a bater aquele cansacinho assim, vai 8 só. Ou seja, eu sabotei um plano para que eu ficasse melhor. Não é para ficar forte, não é para ficar nada, é para ter saúde. Eu vou começar a bater um pouco nessa tecla aqui agora, a qual eu falei quarta-feira. Vai falar que o mesmo Deus de paz, em Tessalonicenses 5:23, vos santifique em tudo, e seja o que? O vosso espírito, alma e corpo plenamente santificados para a vinda do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente tem o espírito, muitas vezes a gente tem a alma santificada, mas eu vejo um monte de gente que não está com o corpo santificado. E estar com o corpo não é ser magrinho, não, é ter saúde. Tem gente que é gordinho e tem saúde. É você ter uma vida regrada. É você não ver um potão de feijoada e ficar louco por causa daquilo. Depois vem aquela frase de crente. Crente não bebe e come pra caramba. Gente, isso é pecado. Isso é pecado, gente. Verdade, a gente faz piadinha com isso aí, a gente acha lindo. Mas isso é pecado. É um desleixo que você está tendo com o seu corpo. Seu corpo ainda não está plenamente santificado para a vinda do Senhor Jesus. A gente vai ser cobrado por isso. Porque a gente, meus amados, o culto de ceia eu posso falar isso aí. A gente aponta o dedo para o cara que fuma cigarro. A gente aponta o dedo para o cara que bebe pinga. A gente aponta o dedo, mas a gente não aponta o dedo para nós mesmos quando a gente vê um pratão de comida e quer arrebentar de comer. A gente não fala mal de nós mesmos quando a gente vê um pratão de pudim de leite moça e manda todo o pudinzão, aí está tudo certo, se entupiu de açúcar. Tão nocivo quanto o cigarro que o cara fumou. Percebeu como a gente, às vezes, a gente está fora da realidade, a gente sabe apontar, mas a gente não sabe olhar para nós mesmos? Mas enfim, a gente não tem como confiar em nós mesmos. Jeremias capítulo 17 vai falar, maldito o homem que confia no homem. Eu não tenho como confiar em mim mesmo. Eu sou dependente desse consolador que anda do meu lado. Por isso que Tiago vai dizer assim, não fale o homem que vai de um lugar ou vai para o outro. Vai falar, se Deus permitir, irei lá, ou lá, porque nós não temos governo sobre nós mesmos, meus amados. E por isso que Deus muitas vezes permite tribulações. Quando o homem começa a se vangloriar, começa a pensar muito sobre si mesmo. A gente vai ver um homem na Bíblia, lá no livro de Daniel, chamado Nabucodonosor, que estava sendo usado por Deus. Por incrível que pareça, apesar de ser um homem mau, nós vamos ver lá em Isaías, Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. Lembra que eu falei para vocês? O inimigo, ele está a serviço do Senhor. E aquele homem, um dia, ele constrói uma estátua que no seu sonho trouxe até uma direção profética para nós, vai falar das fases que o mundo irá passar. Mas um dia ele começa a glorificar a si mesmo. Ele começa a confiar muito na força do seu braço, e na verdade aquilo era um pedacinho do poder que Deus tinha dado para que Deus corrigisse o seu povo.
Mas ele se encheu de si mesmo. Ele falou, eu sou o cara. E na hora que ele falou que eu sou o cara, sabe o que aconteceu? Deus fez aquele homem ficar de 4. E fez aquele homem, durante 7 anos, andar como um bicho sobre a terra. E vai dizer que cresceu até pelo naquele homem. Ele virou um animal ambulante. Eu acho que foi de lá que o Monteiro Lobato viu o lobisomem e fez a figura do lobisomem. Eu falo tudo vem da Bíblia, gente. Tudo vem da Bíblia. O cara deve ter ficado igual um lobisomem. Mas depois que ele passou por aquilo, Deus restituiu aquele homem. Mas quando ele restituiu já era tarde, porque o reino já estava sendo tomado. Mas enfim, nós não podemos nos vangloriar em nós mesmos, meus amados. Por isso que Deus ele permite que nós venhamos a passar por tribulação. Mais uma razão porque Deus ele permite que você venha passar em tribulação. Olha o que vai dizer. 2 Timóteo, capítulo de número 2. A partir do verso 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Aqui começa a falar muito daquilo que a gente fala sobre salvação, do crente de salvação e o crente de reino. Porque aquele que morre, ele vai viver com Jesus. Mas quem que está falando aqui que vai reinar com Jesus? Somente aquele que persevera. Por isso, meus amados, há um prêmio maior para aquele que passa por tribulações, sendo fiel a Deus, ou seja, ele irá governar com Cristo. No governo milenar, ele terá o quê? Ele terá uma função, um status governamental juntamente com Cristo. Ele vai ser o quê? Um homem que representará Cristo nesse momento. Não que ele vai ter a autoridade de Cristo, mas ele vai ser uma pessoa próxima do Senhor. Vai fazer parte do grupo que reina. E isso que a tribulação produz em nós. E isso que nessa patamar que o Consolador ele quer te levar. Por quê? Porque Deus, ele é aqui vai falar que fiel é esta palavra. E se o negarmos, ele também nos negará. Esse é o camarada que vai para o inferno. A tribulação ela produz em nós, meus amados. Vai dizer ali no capítulo 8 de Romanos. Porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que nos está para ser revelada. Isso que você está passando aqui, está produzindo em você, como vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, vai estar produzindo em você um peso de glória. Um peso de glória era o mesmo peso que vinha sobre os sacerdotes quando Deus se manifestou ali na inauguração do templo de Salomão. Vai falar que os homens eles não conseguiam ficar dentro do templo, tamanha era a glória do Senhor, é aquele peso. E quando a presença do Senhor se manifesta, a gente não consegue ficar de pé. A gente provou um pouquinho disso agora, que nós estávamos louvando o Senhor, a presença do Senhor ela veio. A gente não consegue, você não consegue ficar de peito aberto. Você se prostra, porque a glória do Senhor, ela vem para ti. É tipo Deus falando assim, sou eu, o poderoso. Olha o meu peso. E Ele coloca o peso exatamente que você pode suportar. Porque vai dizer a palavra de Deus, meus amados, que nunca Deus, Ele vai dar algo para você que você não possa suportar. Paulo vai dizer aqui no texto, que as lutas vieram acima das forças deles, mas essa é uma expressão de linguagem, dizendo que o bicho estava pegando para o lado dele. Mas Deus, Ele nunca vai permitir que venha algo para você que você não possa suportar. Porque como eu disse, Ele está te moldando para poder te encaixar dentro de um contexto, dentro de um propósito. Por isso que seguir a Deus no modo mais profundo, para você ir reinar com Ele, nunca vai ser fácil mesmo. E sempre você vai querer retroceder. Sempre você vai querer voltar para trás. Eu quero voltar para aquela vidinha minha lá, onde eu tinha que ir na missa só no domingo. É lógico, é mais fácil, lá é mais confortável para você. A sua carne vai pedir o lado mais confortável mesmo, onde ninguém te confronta.
Por que aqui na igreja muita gente não aguenta e tá rapando fora? Porque a gente confronta. Por fato de a gente ter o discipulado, homem a homem, mulher a mulher, há um confronto. Há uma pessoa falando para você, cara, você está errado. Menina, você está errada. É lógico que a gente faz isso com amor, é por amor a você. E se você deixar essa consolação, porque a consolação, uma das coisas, uma das características da consolação, é te animar para algo maior. A gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 3. Vai dizer, porque a profecia, o propósito da profecia é para edificação, consolação, e exortação, consolação e edificação. E essa palavra consolação já não é a mesma palavra paracleses. É uma palavra diferente, mas é uma palavra que te dá ânimo para que você possa seguir em frente. É uma palavra que Jesus disse. Quando Jesus ele diz assim aqui em João capítulo 16, a partir do verso 5. Esse é um outro tipo de consolação. Olha o que vai dizer. Jesus dizendo para os seus discípulos: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Esse é o tipo de consolação profética, é o tipo de consolação em que muitas vezes você vai receber uma notícia, muitas vezes você vai receber um feedback do seu discipulador, daquilo que você não queria ouvir. Os discípulos não queriam ouvir, Jesus aqui fazendo milagre, a gente na nossa zona de conforto, que eles estavam ali na vidinha deles, eles estavam no primeiro degrau. E Jesus estava falando para eles, eu vou levar vocês para um outro degrau, em que vai ser necessário a presença real do Consolador do lado de vocês. Eles, mas a gente vai ter que agora expulsar demônio. A gente vai ter que tomar pedrada dos outros, a gente vai ter que enfrentar os romanos, a gente vai ter que enfrentar os judeus. Tudo isso que Jesus passa, nós vamos ter que passar sozinhos agora. A tristeza encheu o coração deles, porque Jesus estava falando, fião, vai sair dessa zona de conforto agora. Você vai para um nível mais hard agora. Eu vou levar você para um nível mais top. Mas você não vai fazer isso com a força do seu braço. É isso que a gente tem que entender, gente. Deus quer te levar para patamares excelentes. Deus quer levar você para um patamar a mais. Mas não é você que vai se promover. É Deus que vai te conduzir e vai fazer você suportar aquilo que vem para a tua vida. Através do Consolador. Ele está falando, eu vou embora, mas vai vir o meu Espírito que vai habitar dentro de vocês. E vocês em conjunto vão fazer coisas maiores que eu já fiz, porque vocês são muitos. É isso que Deus quer fazer conosco, meus amados. Porque Ele tem prazer em nos consolar. E quando nós entregamos o nosso coração para Ele, demonstrando uma relação de confiança, Ele consegue trabalhar nas nossas vidas. Eu quero convidar você para se colocar em pé. A gente vai ver no Evangelho, segundo escreveu Lucas, dentre os vários milagres de Jesus, um me chama a atenção. Que Jesus ali, ele acabando de curar um servo de um centurião, em que aquele homem ele demonstra tremenda confiança no Senhor, em que ele chega diante do Senhor e fala, Senhor, o meu homem abaixo de mim, ele está tremendamente enfermo, eu peço que o Senhor o cure. E Jesus fala, eu vou contigo. Ele fala, Jesus, não precisa entrar dentro da minha casa, porque eu sou homem sujeito à autoridade, e sou um homem de autoridade. E quando eu digo para um, ele vai, e digo para outro, ele vem. Mas quando alguém diz para mim também vai e vem, eu faço a mesma coisa, porque eu sou sujeito à autoridade. Deus, vendo essa submissão desse centurião, ele fala, homem de muita fé, o teu servo está curado. Eu vou liberar essa palavra para você, porque eu falo para vocês, quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Essa palavra é poderosa. E Jesus, quando ele sai dali, ele entra numa cidade chamada Naim.
E quando ele está chegando, ele nem chega nem a entrar, quando ele está chegando nessa cidade chamada Naim, vai dizer que ele vê uma caravana de pessoas carregando um esquife, carregando um defunto numa maca, enrolado, com um pano por cima, a turma carregando aquela maca com um jovem morto. E vai dizer que existia uma turma chorando por trás a morte daquele jovem e aquela viúva caminhando juntamente, chorando. Porque uma viúva naquele contexto, a partir daquele momento, ela não tinha como trabalhar mais, ela não tinha mais como se sustentar, as coisas iam ficar difíceis para ela. Só que vai dizer que quando ele está na porta da cidade, quando o defunto passa pela porta da cidade, Jesus vem ao encontro. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: não chores.